A você que acompanha a Canção Nova, bem-vindo também a este programa. Obrigado pela sua companhia, que agora continua aqui no Além da Notícia, que traz a proposta de refletir hoje sobre como o Brasil se prepara para o seu envelhecimento populacional. É um tema que toca-nos a todos, é um tema que envolve-nos a todos. O que a gente quer hoje aqui neste programa é abordar os aspectos mais diversos do envelhecimento populacional, que hoje no Brasil já chega na casa dos 17% a 18% da nossa população. Mas tabus, dúvidas precisam ser esclarecidos quanto ao envelhecimento. O mundo inteiro está passando por este fenômeno. Como viver melhor os próximos anos, como abordar melhor as questões todas e as questões do direito da pessoa idosa, a proteção da pessoa idosa, a qualidade de vida, mas mais que isso ainda, que riquezas a pessoa idosa tem e que eu e você podemos usufruir, explorar no ótimo sentido da palavra. Nós temos que desfrutar também desta fase da vida nossa e daqueles que convivem conosco. É o que a gente pretende abordar no programa de hoje. Já chame outras pessoas que estão aí também para que aqui conosco possam refletir ao longo dessa próxima 1h30. E eu tenho um convidado excepcional para conversar conosco. Já quero cumprimentar Mauro Moreira, presidente e fundador da Associação Brasileira do Cidadão Sênior Abrax. É um prazer tê-lo aqui. Eu tenho certeza que será uma noite estupenda, viu, Mauro? Ronaldo, para mim é uma alegria estar aqui na Canção Nova. Esse tema tem muito a ver com o que é pregado aqui, porque longevidade, a gente espera que seja com dignidade, uma longevidade com saúde, uma longevidade com alegria, né? E isso a gente precisa estar no seio familiar, com fé e esperança, vivendo num mundo em que o idoso seja acolhido e respeitado. Uma longevidade frutuosa, que dê frutos, gere frutos, todos podemos contribuir para isso. Eu tenho certeza que a pessoa idosa também quer oferecer isso, não é verdade? Sem dúvida, a pessoa idosa tem muito a oferecer, né? E a gente precisa dar ouvidos para essas pessoas, acolhê-las e dar um pouquinho do nosso tempo para ouvir as histórias, as reflexões e tudo que a gente pode aprender com eles, preparando uma longevidade, um futuro mais consistente, mais feliz. Você sabe que esse é um dos aspectos que eu vou caprichar para que a gente aborde aqui hoje, não é? As riquezas que a pessoa idosa tem e que pode oferecer a toda a nossa sociedade. Porque cada vez mais nós vamos ter idosos em nosso meio e a gente não pode deixar de tirar proveito dessa riqueza toda. Gente, eu quero ainda dizer que o Mauro é presidente também da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB aqui do Distrito Federal, é membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Conselho Federal da OAB, é membro do Conselho da Pessoa Idosa aqui do DF, é conselheiro jurídico da COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, professor de Direito da Pessoa Idosa e Ética na Escola Superior de Advocacia da OAB aqui do Distrito Federal, palestrante, conferencista, e a gente tem tantas outras coisas, e advogado por formação, né, Mauro? Sim. Pois é, tantas outras coisas aqui. Mauro, para começar, a primeira pergunta que eu já quero trazer já vai justamente naquele tom que a gente reparou aqui no nosso diálogo. O que o envelhecimento populacional neste momento, ou melhor, por quê? Este envelhecimento populacional é um fenômeno, isto é, não é só no Brasil, não é só na Europa, é um fenômeno mundial. Por quê? O envelhecimento mundial ele vem acontecendo, é um fenômeno mesmo, em função de dois aspectos. Um bem favorável, que é a questão da saúde, uma melhor condição da vida humana, né? Ocorrências como a criação de medicamentos importantes como a penicilina, também como tratamentos médicos mais ampliados, né? Isso está dando uma longevidade em termos de capacitação das pessoas em termos de saúde, se cuidando mais também, né? Alguns países mais, outros menos, mas aplicando na saúde das pessoas desde da infância, né? Com um saneamento básico mais adequado, isso faz com que a população viva mais. A gente tem, no início do século passado, muito pouco tempo. Em 1940, por exemplo, a expectativa de vida era 50 anos. Em 100 anos, nós estamos ganhando quase que 30 anos de vida a mais de expectativa de vida. Por outro lado, Ronaldo, a gente está tendo um decréscimo enorme também da base da pirâmide etária, né, que é onde
representa a juventude, as pessoas que vêm nascendo no país. E agora a gente não está vendo mais isso aí. Nós estamos diminuindo a nossa condição de produzir mais pessoas no país e estendendo mais a vida. Então, o que era uma pirâmide está virando, na verdade, um cone, alguma coisa cada vez mais estreito embaixo, né? E cada vez mais ampliado em cima pela condição de vida das pessoas. Dois aspectos aqui que eu quero abordar já com você. Realmente, décadas, séculos atrás, viver acima dos 50, 60 era uma excepcionalidade, não é? Eram exceções. É esse o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, apesar desse envelhecimento agora, dessa longevidade maior do ser humano nestes tempos agora, e também dessa pirâmide aí, hoje parece que nascem menos pessoas do que estão vivendo mais, mas mesmo assim a gente constata ainda nos últimos anos um aumento na população mundial. Isso se deve a algumas áreas restritas onde pessoas nascem mais nesse momento, é isso? São esses dois fatores. Ainda continuam nascendo pessoas, mas só que não morrem naquela mesma quantidade também no passado. Então, não é que estejam nascendo mais pessoas, né, em quantidade, é que estão morrendo menos também. É por isso que nós estamos envelhecendo em termos de população. Nós estamos aumentando a quantidade de indivíduos, mas nós estamos aumentando a quantidade de indivíduos com mais de 60 anos. Então, o mundo está envelhecendo. Nós estamos virando populações de países envelhecidos, como o Brasil, que fez esse processo em 30 anos, enquanto uma Europa, por exemplo, levou 100 anos para ter essa mesma condição de envelhecimento. As coisas estão muito rápidas. Aqui no Brasil, nós diminuímos a nossa taxa de natalidade drasticamente de uma hora para outra, assim também como nós aumentamos a condição de extensão de vida das pessoas. Isso fez com que o Brasil hoje tivesse uma condição de população que ele não está preparado para receber em todos os aspectos. A Europa hoje é o continente mais envelhecido do mundo? Olha, a Europa, ela tradicionalmente, né, tanto que se chama velho continente, né, então, naturalmente, ela tem essa condição, né, temos países como a Itália, nascedores e berço da civilização, né, Grécia, assim como outros países também que se concentraram lá em termos de evolução da sociedade. Mas hoje nós temos países como o Japão, né? Nós temos muitos países no Ocidente que têm uma tradição de longevidade que já chamava atenção. O Japão, por exemplo, tem uma tradição de pessoas centenárias que antecipou há muito, né, em relação aos países. Aqui no Brasil, hoje, é que nós temos uma condição de já começar a achar normal ir no aniversário de alguém com 90 anos, né? Comemorar o centenário de alguém, já não é assim tão espetacular. Isso é um sinal do que está acontecendo na civilização no geral. Então, o mundo, né, está envelhecendo e o Brasil vai ser um dos 5 países com mais pessoas idosas muito em breve. O senhor me lembrou aqui, enquanto o senhor respondia, eu me lembrei daquele vídeo que circula na internet de uma repórter de uma TV brasileira que pergunta para o senhor idoso, que estava na casa dos 100 ali, mas como é que o senhor chegou assim, a tal idade? Ele disse, é só não morrer. É uma boa dica. Mas como é que o senhor viveu tanto assim? Foi só não morrer. Mas olha, gente, foi apenas uma introdução aqui do nosso programa de hoje. Mauro, eu quero já fazer uma pergunta muito pessoal. Como é que você se interessou por essa temática? Como você começou este trabalho que hoje eu vejo que é uma causa de vida para você? É verdade, Ronaldo, e foi quase que acidental, sabe? Eu diria até acidental, porque, na verdade, eu sempre atuei com direito empresarial e fui fazer um MBA em gestão empresarial com ênfase em estratégia. Numa das cadeiras que a gente estava estudando era exatamente saber quais poderiam ser alguns fatores que poderiam impactar num planejamento estratégico, né, e que fugisse da nossa condição de controle. Então, tem vários fatores, mas um deles que me chamou a atenção na época, eu estou falando de 2009, mais ou menos, foi o envelhecimento acelerado da população. Num primeiro momento, eu levei em consideração o direito. Então, eu comecei a pensar o quanto que isso ia impactar nas relações trabalhistas, nas relações de consumo, nas relações de família, né, no direito com relação a inventários também, a curatelas, tomadas de decisão apoiada, né, algo que veio depois com a lei do deficiente também.
Agora, tudo isso me levou a uma reflexão, primeiro para o direito, e depois eu fui vendo os reflexos em outras áreas também. Então, eu comecei a estudar realmente o impacto do envelhecimento da mão de obra no Brasil. Isso vai ter um impacto. As condições de trabalho de uma pessoa de 25 anos não é a mesma de alguém com 50. Por exemplo, uma pessoa com mais de 50 anos pode não ser hoje contratada por uma empresa porque ele tem uma tendência a usar mais o plano de saúde, que hoje é um dos maiores incentivos de captação de uma mão de obra mais qualificada e especializada no mercado. Por quê? Porque ele vai usar mais, esse plano vai encarecer. Então, tem alguns aspectos que a gente, num primeiro momento, não nota. No segundo, começa a perceber reflexos surpreendentes. E eu comecei a ver isso em todas as áreas. No seguro de vida, no plano de saúde, na utilização de transporte público, na condição de segurança, na mobilidade urbana. Então, todas essas questões foram me chamando a atenção, eu fui estudando. Aí acabei entrando mais no aspecto da política pública também, que é onde deveria ter a solução mais abrangente de todas essas dores, essas condições. Mas também percebi algo que a gente não pode abrir mão, que é a condição da estrutura familiar e do olhar mais humanizado para a pessoa idosa. Então, por mais que a gente veja isso no aspecto do direito, políticas públicas... Econômico, a gente não pode deixar de cair numa questão de apoio e manutenção dos vínculos familiares. Porque isso é extremamente importante para um funcionamento mais abrangente. E aí entramos no outro aspecto. O ser humano, precisa lembrar que ele é humano, não Exatamente. É? E que afeto e que emoção envolve tudo isso. E o ser humano que tem um idoso não deixa de ter isto, e ter isto é importante também para o seu bem-estar, para o seu conforto, para a sua boa vivência neste mundo, né? É verdade. E essa questão da família, ela não é algo só da minha percepção. Depois, percebendo isso, eu fui buscar a base na própria Constituição Federal, que fala nos artigos 229 e 230, da garantia do direito das pessoas idosas, e também da relação de obrigação de cuidado dos filhos em relação aos pais, e também do direito que deve ser assegurado, primeiro, pela família, pela sociedade e pelo Estado. Assim também o artigo 3º do Estatuto da Pessoa Idosa. Ali também está previsto que os direitos devem ser garantidos pela família, pela sociedade, comunidade e pelo Estado. Então, não quer dizer que seja uma escala de responsabilidade, mas chama a atenção que a família vem sempre em primeiro lugar. E veja o 4º mandamento, está tudo muito ligado, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Não, é verdade. Eu acho que as coisas, quando ela tem verdade, quando ela realmente está aberta a uma solução, e uma solução verdadeira e com um olhar mais amoroso, ele cai nessas questões. Sim. Mauro, mas você trouxe realmente situações muito dramáticas. Vamos aqui voltar ao âmbito do direito. Depois a gente vai entrar também nessas questões todas do afeto da família, da harmonia familiar, tudo. É algo dramático. Todavia, nós não temos como fugir disto. Com o envelhecimento populacional, a redução no número de nascimentos, o mercado de trabalho, a sociedade vai precisar aprender a conviver e se servir mais ainda das pessoas com idade mais elevada. Sem dúvida. É inevitável isso, né? Olha, se nós não aproveitarmos a mão de obra e a experiência das pessoas que estão envelhecendo, nós vamos ter um apagão de mão de obra. E também é verdade que as pessoas estão envelhecendo hoje com mais saúde que antes, né? Sem dúvida. E também com uma outra condição de trabalho. Sim. Os trabalhos hoje, eles têm muito de intelectual, de conhecimento, de estudo continuado. Não é a mesma coisa de um trabalho braçal. O Brasil, ele era um país rural há 100 anos atrás. Hoje ele é um país que já mescla mais, ainda continua um país rural de aplicação de tecnologia, mas nós temos também fábricas, lojas, consumos, de um país enorme como o Brasil, que vai ter aí 220 milhões de habitantes. Então, é um país que exige uma mão de obra qualificada, e nós vamos ter que pensar na intergeracionalidade. Porque nós vamos ter jovens com uma capacidade enorme de absorção e conhecimento da tecnologia,
mas que não vão ter a experiência e nem o ambiente que formou essa geração que hoje está chegando aos 50, 60 anos. Que são pessoas com um olhar mais de paciência, de convergência de situações, até de mediação e de uma condição de solução mais harmônica no ambiente de trabalho. Essa intergeracionalidade ela é importante e ela vai ser cada vez mais desejável. Além de que as pessoas, cada vez mais, Ronaldo, não vão ter condição de aposentadoria ideal. Né? Nós já não temos. Né? No regime geral, 70% ganha algo em torno de um salário mínimo no Brasil. Então, imagina no futuro que essas pessoas, vivendo mais, elas vão ter que continuar no mercado de trabalho, até para complementar a aposentadoria. Isso não acontece só no Brasil. Você acha que o caminho para o futuro, eu não queria nem estar entrando nessa questão agora, mas a gente já vai aproveitar que você abordou, o caminho para o futuro da pessoa idosa é envelhecer com mais saúde, porque ele vai ter, assim, mais condições de trabalho para complementar aquela aposentadoria. É isto? Também, mas a gente está descobrindo cada vez mais que, numa expectativa hoje, que as pessoas vão até 80 anos, né, ativos, né, até quem trabalha mais com criação e com, né, com o aspecto mais de menos braçal e mais intelectual, eles vão ter cada vez mais espaço no mercado de trabalho e uma necessidade de trabalhar. E não é só para complementação da sua renda, isso é uma coisa importante. Mas é que nós estamos descobrindo cada vez mais que uma pessoa inativa, ela tem 200% de chance maior de adquirir uma comorbidade e até vir a óbito. Então, tirar da pessoa a condição de ser útil, estar na sociedade e ir para os aposentos, porque aposentar é ir para os aposentos. Né? É estar fora da sociedade, das suas atribuições do dia a dia. Isso baixa a autoestima da pessoa num ponto que a pessoa começa cada vez a se sentir mais inútil, mais fora do ambiente. Deixa eu buscar um exemplo aqui. Equipe, por favor, me põe aqui na tela uma imagem do Papa Francisco. Os papas, sacerdotes, bispos, religiosos são um exemplo disso. Eles têm uma longevidade alta, e se mantêm ativos até ali a casa dos 80. João Paulo II morreu com 85, Bento XVI renunciou também com 85, Francisco está nessa casa, ativo. Sem dúvida. Quero apenas buscar este exemplo dos pontífices, para aqui atestar o que você está falando também. E acrescento aqui algo que eu não sei se você é preciso, me corrija, por favor, mas eu li uma notícia de uma pesquisa americana que dizia que lá, os profissionais mais bem remunerados e valorizados estão na casa dos 60 aos 70 anos e são diretores de empresas, são executivos. Isto é uma idade que eles não têm mais aquela força braçal, mas têm a força intelectual, claro, para comandar grandes empresas, serem pessoas ali, serem referenciais importantes. Eu não sei se você tomou conhecimento dessa pesquisa, se é isso mesmo. É verdade. Primeiro que, segundo diz a ciência também, o neurônio ele não envelhece. Né? Nós não temos envelhecimento do neurônio. É uma condição humana, né, que hoje é constatável. Isso quer dizer o quê? Que o corpo até envelhece, sente, mas como o neurônio não, ele vai enriquecendo conhecimento, vai acrescentando. Exatamente. Isso se não sofrer alguma coisa que é decorrente de saúde, estresse, que levam pessoas a ter outro tipo de problema, que é uma demenciação, por exemplo. Mas não é desculpa dizer que a pessoa está ficando menos inteligente ou com capacidade de pensamento e reflexão com o passar dos tempos. Pelo contrário, ele tem uma facilidade muito grande de perceber o contexto. O que acontece é que a pessoa mais idosa ela começa a ser mais seletiva e tem outras coisas também que chamam a atenção dele, né, a ponto de não ser uma pessoa tão focada com relação a uma pessoa idosa, jovem. Por exemplo, uma pessoa idosa ela tem uma visão mais abrangente. Uma pessoa que é jovem, ela é focada naquilo. Ele consegue ter um tema para tocar hoje num youtuber, por exemplo, né? Mas o idoso ele não perde essa capacidade.
Você sabe que a gente está aqui falando de coisas atuais, futuras, mas eu não consigo não pensar na palavra de Deus, que fala justamente da sabedoria do ancião, do conhecimento, da experiência. Não só o cristianismo fala isso, outras religiões também, orientais, falam isso, que com o passar dos anos, a pessoa anciã ela adquire um conhecimento, uma experiência que são indispensáveis para as novas gerações. Então, a gente fala agora de temas atualíssimos, da ciência, do futuro que está aí, e a gente não consegue não ter como referência também o ensinamento religioso, né? Não tem como separar, Ronaldo. É interessante que o exemplo da Bíblia mostra vários casos de multidões e pessoas sendo conduzidas por um ancião. Sim. Aliás, se a gente for ver quadros retratando a antiguidade, a gente viu um pastor, por exemplo, com barba branca, um cajado, levando as ovelhas. É raro a gente ver crianças fazendo isso, jovens fazendo isso. Né? É uma expressão que demonstra conhecimento, segurança, confiabilidade. E saber conduzir. Sim, saber conduzir. Isso é a função do idoso. Ele viveu muita coisa, ele teve muita competência para se levar até ali. Competência. Quantas coisas a gente precisa superar para chegar aos 80? A pessoa tem que ser muito competente, ou sortuda. Não, e outra coisa, quantos erros que geraram aprendizado? Exatamente. Não é? É uma chance muito grande. E quantos acertos que geraram segurança, confiabilidade? Então, como é que nós vamos desconsiderar essa condição? Por que se falou em aposentadoria e excluir pessoas do mercado de trabalho em determinado momento? É porque nós tivemos, no passado, uma pressão diferente da de hoje. Era uma pressão de crescimento populacional enorme, era uma geração de umas 20 pessoas jovens para substituir uma pessoa que estava trabalhando num serviço braçal. E essa pessoa tinha expectativa de vida de 50 anos. Então, era lógico dizer para ele que era uma vantagem ele sair do mercado de trabalho. Mas hoje a gente sabe psicologicamente que ninguém deseja sair daquilo que gosta. Aliás, ninguém quer se aposentar do que gosta. Eu nunca vi alguém dizer assim, eu quero me aposentar do paladar, eu quero me aposentar de viajar, eu quero me aposentar de ouvir uma música boa. Eu nunca ouvi isso. Por que trabalhar e fazer uma atividade bacana, orientar as pessoas, ter criatividade, seria algo que merecesse simplesmente tirar a pessoa do mercado de trabalho e botar ele nos aposentos, ou seja, fora da visão das pessoas que estão vivendo o dia a dia da sociedade, né? Você sabe que o programa está correndo aqui, até agora não segui nada do nosso script, porque a longevidade é assim. Estamos indo num bom caminho, viu? A gente já entrou nisso aqui, mas existem, portanto, a partir do que a gente está conversando aqui, benefícios no envelhecimento da população, e é isso que se precisa hoje descobrir, não é? Olha, eu acho que o maior ensinamento que as pessoas idosas vão passar para os jovens hoje em dia é saúde mental. Quem consegue chegar numa longevidade aos 60, 70, 80 anos, tá, lúcida, equilibrada, ela tem muito a ensinar essa geração que está vindo aí. Eu acho que essa vai ser uma das maiores atividades, já era, né? Porque geralmente o idoso, né, tanto numa cultura indiana, numa cultura chinesa, sempre, né, Confúcio é um senhor de barba branca, não é um jovem dando ideias de como lidar com os dramas da vida. Então, eu acho que o idoso, mais do que nunca, já era, mas mais do que nunca, ele tem sim a função de trazer algum tipo de equilíbrio, algum tipo de prisma diferente do que hoje os jovens estão tendo, porque nós estamos tendo muito problema de depressão, ansiedade, isso gerado pela tecnologia e uma falta de perspectiva e fé, né, Ronaldo? Você sabe que um grande aliado hoje da pessoa idosa, e eu imagino que a associação que você preside hoje e também qualquer organização social que entende a questão do idoso hoje, tem no Papa Francisco um grande aliado. Ele tem pregado contra o descarte do idoso, não é a anulação da pessoa idosa. E ele tem justamente feito este alerta. E aqui eu junto mais uma coisa. Um problema dramático da nossa atual geração agora é que se constata uma diminuição no QI, na inteligência, daqueles que nascem hoje comparado com os de antigamente. Uhum. Pela primeira vez na história isso está acontecendo. Quem nasce hoje nasce menos inteligente. Uhum. Embora tenha mais acesso ao conhecimento através das tecnologias, mas é um paradoxo isso. E o idoso se torna aquele socorro,
onde se pode buscar justamente ajuda para isso. Porque o idoso é a sabedoria, é o conhecimento acumulado. E é isto que precisa se mostrar, e é esse esforço que o Papa Francisco tem feito para chamar a atenção da sociedade mundial. O idoso hoje é essa válvula de escape para essa sociedade, com conhecimento à disposição, mas que não consegue trazer para dentro de si isto. É conhecimento demais, tecnologia demais e pouca assimilação, pouco conteúdo aprendido, absorvido. Problema isso, hein? Problema porque as pessoas, o idoso tem muito para dizer e as pessoas hoje têm muito pouca paciência para ouvir. Então, como fazer isso, se conectar, é que vai ser a grande sacada das coisas no futuro próximo. Isso eu digo no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, né? Como é que nós vamos fazer com que um idoso entenda que, em alguma circunstância, ele pode ser subordinado a uma pessoa mais jovem? Como é que nós vamos mostrar para uma pessoa mais jovem, apesar dela ter domínio da tecnologia, ela não tem domínio emocional? Isso nós estamos vendo, por exemplo, vou falar da minha profissão, a advocacia. Isso foi algo que foi muito duro na advocacia. Nós tivemos processos eletrônicos que praticamente excluíram alguns advogados do exercício da atividade, porque a audiência online, não são todos que fazem. Acompanhamento de processo também através de um processo judicial eletrônico, não são todos que têm acesso também. Aí entra o jovem no mercado de trabalho, ele precisa da experiência e a experiência não consegue conversar com ele através do mesmo mecanismo. Então, como fazer isso? Como é que esse jovem que domina a tecnologia, que é essencial para o advogado mais idoso, né, ou sênior, né, como é que esse advogado sênior também vai conversar com esse jovem? Né, porque hoje está mudando tudo e isso que é a grande... É uma coisa bacana, instigante, mas ao mesmo tempo desafiador. Veja o que você me traz aqui. Um depende do outro. Esse eu acho que é o grande... Um necessita do outro. Exatamente. E não se pode descartar nenhum nem outro. Eu acho que esse é o grande ensinamento da vida que a gente está vivendo hoje. Né? Vamos para o intervalo, volto já com você. Meus amigos, nós estamos de volta aqui nesta noite de Além da Notícia excepcional, como o Brasil deve se preparar para o envelhecimento populacional. Recebo aqui com muito prazer o presidente e fundador da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, Abrax, o Mauro Moreira. Está sendo aqui um aprendizado enorme, viu, Mauro? Eu já quero trazer aqui uma outra questão agora. E vamos falar também do idoso brasileiro, não é? Mas o IBGE estima que até 2030 o número de idosos supere o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos em nosso país. A gente vai chegar daqui a pouquinho a 25% da população de idosos no país. Que ações, Mauro, você vê que a gente hoje no Brasil já tem, vislumbrando isso, pensando nisto, e que ações são necessárias termos também a partir de agora? Olha, Ronaldo, eu aprendi mais quando eu tive algum acesso à política pública, né, aqui no Brasil com relação à pessoa idosa. O que eu percebo é que quanto mais a gente tiver uma atenção e um olhar mais cuidadoso da pessoa idosa nos municípios, na cidade, nós vamos acertar mais. E nós temos no Brasil uma chance, porque nós temos uma estrutura aqui de conselhos da pessoa idosa. Então, cada município do Brasil, ele pode ter um conselho da pessoa idosa. E nem todos têm ainda? Nem todos têm. Nos últimos anos até nós conseguimos crescer bastante nesse sentido. Essa tarefa compete a quem nessa cidade agora, dessa pessoa que me escuta? Isso é a prefeitura, né, que geralmente começa assim. Eu até recomendo às pessoas que estão nos ouvindo que, se tem interesse no conselho da pessoa idosa e não existe no seu município, né, no site, no próprio Conselho Nacional da Pessoa Idosa, lá tem uma cartilha chamada Quero um Conselho, onde as pessoas vão buscar todo o passo a passo de como criar um conselho. Esses conselhos, Ronaldo, eles são conselhos que podem ser de uma reunião da sociedade civil com algumas pessoas dirigentes locais que vão levar isso à Câmara dos Vereadores, que vão levar o prefeito para que ele sancione a criação do Conselho Municipal. É função da Prefeitura dar estrutura
de secretariado e de estrutura de espaço para esse conselho funcionar. Então, ele é um conselho paritário. Já quero aqui trazer isso. Um bom prefeito, uma boa Câmara Municipal, ele teria essa visão da criação ali de uma comissão ou de uma secretaria própria municipal da pessoa idosa, que ajudaria o município a olhar para tudo aquilo que é necessidade hoje da pessoa idosa. É isso que você está dizendo? Sem dúvida. Olha só, a importância do conhecimento da política pública. Eu não tinha essa noção também. A gente levando a possibilidade, isso está na lei, a possibilidade de criar um conselho municipal. Existem conselhos municipais, conselhos estaduais e o Conselho Nacional da Pessoa Idosa. Esses conselhos municipais, eles são vinculados, eles são independentes, eles são paritários, quero dizer que metade do conselho é da sociedade civil e metade são funcionários ali estatutários do próprio município. Esse conselho ele tem uma independência e, ao mesmo tempo, através da criação do conselho, eles criam um CNPJ específico e criam o fundo, o fundo do idoso daquele município. Esse fundo recebe verbas. Então, as pessoas físicas podem doar 6% quando vão fazer o imposto de renda, e agora, para esse fundo. É importante que você está falando isso. E as empresas de lucro real, elas podem doar 1%. Doar, que eu digo, é assim, dos 100 mil que ela teria que já fazer o recolhimento para a Receita Federal, ela pode destinar 1% disso. É uma destinação. Destinação, isso não custa nada. Sim. É simplesmente uma retenção de um valor que ia embora do município. Então, é inteligente parte do prefeito incentivar a criação do Conselho Municipal e incentivar o fundo para que esse dinheiro fique lá e fomente projetos ali locais para aquela sociedade. Mais ainda, o prefeito que quer fazer um trabalho exuberante no seu município, olhar para um conselho desse e dizer assim, nossa, é a ajuda que eu preciso. Exatamente, porque o dinheiro é um recurso que vai ficar ali. Esse conselho, ele é ligado a uma secretaria, ou Secretaria do Desenvolvimento Social, ou de Justiça, né? Então, eles vão fazer a destinação de projetos, vão fazer um edital chamando a sociedade para apresentar projetos, executar e prestar conta depois, né, ligado à secretaria. Não é um processo simples, mas as pessoas podem aprender, tem outros conselhos que funcionam muito bem no Brasil, e esse dinheiro pode ficar retido naquele município. Tem municípios muito ricos que têm royalties de petróleo, tem a questão de mineradoras, né? São valores altíssimos de exportação de matéria-prima aqui do Brasil, e esse 1% pode ficar naquele município, para criar centro-dias, por exemplo, que são esses locais criados, estruturados, para que o idoso possa chegar de manhã, ser atendido, tomar café da manhã, almoçar, ter atividades e depois, à noite, voltar para casa, permitindo que os seus parentes possam trabalhar. E quem é hoje o idoso brasileiro? Como está o idoso brasileiro? Como vive o idoso brasileiro? Ronaldo, o quadro do idoso brasileiro, ele reflete as condições que a gente já conhece no Brasil, né? Nós temos muitos idosos desassistidos, essa é a condição. E assim também como nós precisamos, eu vejo isso assim, uma questão é o que o Estado tem que fornecer. Nós temos algumas pessoas que criticam o SUS, eu também não sou entendedor assim, profundo do nosso sistema de saúde, mas eu posso dizer uma coisa, sem ele, a pandemia, por exemplo, no Brasil e a condição do idoso seria um verdadeiro caos, entendeu? Por quê? Os planos de saúde no Brasil são caríssimos, né? Eles estão sendo excluídos dos planos de saúde pelo um preço que não dá para cá, mês a mês. Eu não estou colocando culpa em ninguém, eu estou dizendo um fato, né? Se alguém tem dúvida, vá fazer, então, uma pesquisa de um plano de saúde adequado para uma pessoa idosa. Como ela é idosa e tem maior recorrência de consultas, problemas de saúde, obviamente o plano aumenta isso aí. Então, acabam os idosos indo para onde? Para o SUS. E no Brasil, graças a Deus, nós temos o SUS. E alguns municípios que tratam muito bem a saúde pública e são exemplos, né, que dão essa assistência. Porque se não fosse isso, nós estaríamos realmente num verdadeiro abandono nesse aspecto. Seria saúde só para rico no Brasil,
né? Então, os familiares, né, de novo, aí por que eu falo tanto da família? Porque nesse momento são os familiares que identificam os problemas de saúde do idoso, instigam ele a fazer os exames periódicos e levam ao médico e às vezes cotizam valores para poder dar alguma assistência para essa pessoa idosa. Agora, a pessoa idosa que não tem familiares, ela acaba tendo que cair no colo do Estado. E o Estado vai fazer o quê? Pega esse idoso vulnerável e coloca numa instituição de longa permanência, geralmente sem fins lucrativos, pagando para que esse idoso fique lá institucionalizado, que é um outro problema também, porque as famílias hoje são pequenas, reduzidas, e não temos mais aquelas famílias de 15 irmãos em que uma irmã ou um irmão conseguia cuidar e dar assistência para o pai, para a mãe. Não são mais assim. Hoje nós temos casais que têm 2 filhos, um vai morar na Austrália, o outro vai estudar TI no Canadá, e as pessoas ficam aqui, né? Então, a dificuldade estrutural, hoje, dizendo, né, do que é o idoso hoje. Hoje ele é uma pessoa que sofre um país que é violento, isso tira dele a mobilidade urbana, a alegria de viver, a tranquilidade de sair na rua. A preocupação, né? A preocupação com a saúde, que é a maior preocupação do idoso, está muito próximo do abandono e da solidão, né, que o idoso tem, né? E a questão da gente ter uma cultura de manutenção e respeito aos vínculos familiares, né? Que, de novo, nós estamos aqui na Canção Nova, nós temos aqui uma visão mais cristã, mas não é isso. Ser cristão é uma questão pragmática de viver bem. Então, se a gente estender, seja com o discurso que a gente fizer, mas se a gente conseguir manter uma cultura da importância dos vínculos familiares, né? Tem princípio da solidariedade familiar, que é por isso que um filho merece, ou tem a obrigação de dar assistência para o pai, independente da relação que houve no passado, né? Esses vínculos familiares, eles são essenciais para um equilíbrio social. Com esses números que a gente tem em mente aqui, daqui a pouco, 25% da população brasileira sendo idosa, para mim, a necessidade de um Ministério da Pessoa Idosa num governo, ou de uma Secretaria da Pessoa Idosa num governo, se tornaria essencial por todas essas questões que envolvem a pessoa idosa. Mas vamos lá. Segundo a Organização Mundial da Saúde, aliás, a ONU, ela prioriza 4 pilares para um envelhecimento ativo, que é o quê? O cognitivo, o social, o físico e aprendizagem. Explica para a gente isso. Ronaldo, o estudo desses eixos, né, que a gente chama da Organização Mundial da Saúde, né, ele já vem sendo estudado há muito tempo. Se a gente for pensar aonde que nasceu a questão do direito da pessoa idosa, mais recentemente, em termos de estrutura como a gente conhece hoje, ela vem logo pós-guerra. Então, foi na Declaração dos Direitos Humanos. 48. Lá é que se falou pela primeira vez que o idoso tinha o mesmo direito das outras pessoas que também tinham direito à dignidade, vida, segurança, toda a questão. E aqui no Brasil, só em 88 nós tivemos a chamada Constituição Cidadã, que trouxe nos artigos 229 e 230 essa condição do direito da pessoa idosa e da obrigação de zelar por eles, da família, do Estado, como a gente estava falando. Depois, em 94 só, é que nós tivemos a Política Nacional da Pessoa Idosa, que foi estruturada até 96. E essa Política Nacional do Idoso que derivou o Estatuto da Pessoa Idosa, que está agora fazendo 20 anos. Então, se a gente for falar desses eixos, né, somado, eles são já um reflexo de tudo isso que estava pensando em termos de saúde e condição humana, que depois foi conjugado com direito. Então, todas essas questões que a gente está falando aqui, que está previsto nos eixos da OMS, nas convenções internacionais, elas estão no nosso Estatuto da Pessoa Idosa. No início do Estatuto, eu recomendo que todos abram o Estatuto, vão na internet. No seu entender, o Estatuto da Pessoa Idosa brasileiro continua atual? Precisa de alguma coisa a ser acrescentada ali? Qual é a sua avaliação? Eu acho que é uma lei muito boa, é a Lei 10.741 de 2003, ela é uma lei louvável. Inclusive o Brasil, ele se projeta no cenário internacional como um país de vanguarda em termos de direitos fundamentais para a pessoa idosa. Nosso problema é estrutural, não de lei, né?
Agora, eu acho que é uma lei que, obviamente, tem que ser adaptada. Sempre vai ser. Por exemplo, uma coisa que tem que adaptar são os crimes contra a pessoa idosa. Né? A previsão no Estatuto da Pessoa Idosa, ela é muito branda, então ela leva a crer que é um crime de uma relevância menor, que leva até uma transação, e isso não tem a capacidade de dissuadir alguém de praticar violência contra a pessoa idosa. A violência contra a pessoa idosa, quais são os tipos de violência mais comuns hoje? Olha, nós temos assim umas 10 categorias, né, assim, clássicas. Né? Então, é a física, que é bem fácil de identificar, né? É um hematoma, um braço quebrado, um óculos quebrado, alguma coisa que indica que ali houve uma violência física. Tem uma muito complicada, que é a violência psicológica, que é o abandono, que é fazer piada com o idoso, que é humilhá-lo, que é culpá-lo de uma condição de família, né? Que isso leva a pessoa a ter uma autoestima cada vez mais baixa, um sentimento de culpa, um isolamento e um adoecimento. Depressão. Que leva à depressão, que leva a não comer, que leva a ter todo tipo de reflexos negativos. Né? Existem os crimes sexuais, incrível que pareça, né? Mas é uma coisa silenciosa, mas existe a violência também. O assédio financeiro e patrimonial é uma coisa seríssima no Brasil. Né, são alguns empréstimos consignados, por exemplo, que um sobrinho obriga um tio a fazer em benefício dele, ou um filho obriga a mãe aposentada a fazer um empréstimo consignado, ele saca, pega o dinheiro e a mãe continua pagando ou tendo cada vez mais uma redução da sua aposentadoria para a sua subsistência. E quando ele não se utiliza de pressão psicológica para obrigar o idoso a fazer isso também. Mas é uma violência somada a outra. É por isso que 86% da violência acontece dentro de casa. Esses são os números? São os números. E 50% praticado por filhos. Tá. E se acontece dentro de casa, então realmente é pela própria família? Mas não é que seja só uma maldade, Ronaldo. É pela questão da convivência intensificada. É ali que o idoso está. É ali que vai acontecer. O idoso ele não circula por aí, não vai para o seu trabalho no geral, né? Mas se é um idoso que hoje tem uma condição de aposentado e fica em casa, por exemplo, obviamente os crimes vão acontecer ali. E geralmente são crimes, às vezes, nem perceptíveis por parte de quem está praticando. Como, por exemplo, o preconceito hoje, que a gente chama de ageísmo, idadismo, etarismo. Isso são todas as terminologias que se usam hoje, que são esses preconceitos contra a pessoa idosa, né? Que a gente fica brincando, dizendo que tu é gagá, que tu não tem, larga essa vassoura, que tu não tem mais força para isso, né? Para de fazer isso, e vai plantando na consciência do idoso uma condição de vulnerabilidade e incapacidade. Isso é terrível. Tratamento humilhante. Humilhante. Agora, naturalmente, isso ocorre num ambiente familiar que não é saudável, isto é, numa família que não deve viver harmoniosamente, né? Bom, se a gente for falar de famílias que estão vivendo hoje harmoniosamente, né, a gente vai ter que falar quase que, infelizmente, de uma reduzida parcela da população. Porque nós temos questões econômicas, há pouco tempo tivemos problemas políticos, de divisão de famílias por uma questão partidária, ideológica. Nós tivemos a questão da Covid. A Covid fez com que pessoas tivessem uma convivência intensificada, diferente, né, que não estavam preparadas e acostumadas a fazer. E isso levou conflitos, muitos conflitos. De forçar um idoso a ficar em casa, né, de forçar um idoso a determinados comportamentos, isolamentos. Isso mexeu com a cabeça de todo mundo. Aumentou muito a violência. Aqui no Brasil nós tivemos uma operação chamada Vetos. No ano passado tivemos a terceira versão dela. E aí nós tivemos quase 1.000 pessoas presas por violências contra pessoas idosas, muitas denúncias através do Disque 100. Né? Mas, então, toda essa condição que a gente está vivendo, né, ela tem um aprendizado também. Deixa eu só reforçar isso. É o Disque 100 o número para qualquer denúncia? Isso.
Diz que sim. Se você percebe qualquer violação do direito da pessoa idosa, qualquer violência doméstica, psicológica, seja violência que for contra uma pessoa idosa, denuncie. É importante a gente trazer isso aqui. E quando eu fiz essa pergunta, porque tudo isso é gerado realmente no ambiente familiar, em que as pessoas ali, eu imagino, não estão bem. Não são pessoas que vivem harmoniosamente, porque também não é um ser humano que está adoentado em algum aspecto da sua vida, do seu interior. Não é? E esse é um drama também da nossa sociedade hoje. Sem dúvida. Isso a gente vem observando nos casos, inclusive policiais. Às vezes a gente vê um idoso que, por uma denúncia do Disque 100, ele realmente está lá com depressão ou tendo alguma violência de todo tipo, né? Abandono, por exemplo. É muito comum uma violência, é isso. Os filhos simplesmente não visitam mais os pais. E quando a gente percebe toda essa condição, a gente primeiro considera que ali existe um agressor. E de fato há. Mas só que a gente percebe que o agressor também é vítima de uma circunstância e também apresenta alguns desvios até de ordem psicológica. Uhum. É muito comum a gente ver idosos abandonados à saúde, coisa assim, e quando a gente vai perceber o filho que cuida ou a filha que cuida, ele também é atendido pelo sistema de saúde psicológica. Depois que a gente falou tudo isso aqui, me deu vontade já de puxar aqui esses 10 mandamentos de amor à pessoa idosa que foram redigidos na Itália por um frade carmelita e pedir a você sobre cada um deles um breve comentário, porque vai ser já, agora neste momento do nosso programa, uma resposta a tudo isso que a gente acabou de ouvir que causa muita dor. Não é? Vou te pedir um comentário breve sobre cada um deles. Claro, rapidamente, vamos fazê-lo? Por favor. Então, 10 mandamentos de amor à pessoa idosa. Deixe-a falar, porque do passado a pessoa idosa tem muito a contar. É isso aí. E mais do que qualquer coisa de aprender, é esse exercício de ouvir, né, Ronaldo? Segundo mandamento, deixe-a vencer nas discussões. E não lembre a todo instante que suas ideias estão superadas. A questão de superação também é alguma coisa que depende muito do enfoque, né? A superação para quem que tem uma memória e tem uma posição tem que ser respeitada, né? Sim. Terceiro mandamento, deixe-a visitar seus velhos amigos, entreter-se com os seus. É dessa maneira que a pessoa idosa consegue reviver os tempos idos. É verdade. E muitos filhos tomam, às vezes, a posição de pais, né, rígidos, né, e querem comandar a vida das pessoas idosas como se elas não tivessem vontades, saudade e interesse, né, às vezes, de simplesmente viver. Né? Interesse. Deixe-a contar histórias demoradas ou, muitas vezes, repetidas, porque a pessoa idosa precisa sentir que os outros gostam de sua companhia. É verdade. O que a gente carrega nessa vida, senão as memórias e os passos que a gente deu até aqui, né? E aqui é o nosso exercício de amor com essas pessoas. Sim. Deixe-a viver entre as coisas que amou e das quais sempre se recorda. Ela já sofre ao sentir que, aos poucos, vai sendo abandonada pela vida. Por isso que é importante o idoso ser mantido no seu ambiente, que ele conhece a padaria da esquina, os amigos que se encontram na praça, né? A árvore que ele viu nascer. Né? Essa aqui é importante. Deixe-a reclamar, mesmo quando está sem razão. Porque toda pessoa idosa tem direito, como as crianças, à tolerância e à compreensão. A tolerância, né? Isso aí eu acho que o resumo é tolerância, né? Sétimo mandamento, deixe-a viajar em teu carro, quando sair de férias ou nos fins de semana, porque sentirás remorso se algum tempo depois ela já não estiver aqui para fazer-lhe companhia. Esse é um exercício difícil para nós, né? E de grande amor também, não é? Exigente. Desprendimento, né? Mas é amor e é aquele dever que a gente tem com os pais. Outro, agora o oitavo mandamento, deixe-a envelhecer com a mesma paciência e afeto com que você assiste os seus filhos crescerem, porque em ambos os casos estará demonstrando o mesmo sentimento de amor e proteção. É a importância da gente lembrar que aquela pessoa, ela não perdeu a sua personalidade. Quando a pessoa envelhece, ela não pendura seu CPF num prego. A pessoa que envelhece é a pessoa, só que mais velha. E a gente esquece isso, quer tratar o idoso como se fosse alguém que deixou para trás alguma coisa que não lhe pertence mais.
E pertence, sim. É importante isso. Nono mandamento diz assim: deixe-a rezar onde e como queira, porque a pessoa idosa deseja ver sempre a sombra de Deus no resto de estrada que ainda vai percorrer. Isso aí, existe uma curva em estudo de que a espiritualidade ela é cada vez mais aguçada no avançar da idade, né? E não é só simplesmente por um temor a Deus e à vida e à morte. É por uma questão de reflexão e porque começa a perceber a importância onde está a verdade, né? E se tem uma coisa agora, a partir da sua resposta, se tem uma coisa que eu imagino que é um grande sustentáculo para a pessoa idosa, é essa fé. Ela tem agora nesse momento da vida, é a fé, porque muitas vezes ela vê que os seus não conseguem lhe dar tudo que ela gostaria, que ela precisa, que ela deseja, que ela sonha mais. Os seus têm suas ocupações, têm suas obrigações, têm sua vida, e aí resta para ela a fé. Claro, né? É onde ela se agarra e ali se conforta também. A pessoa chegar nessa fase da vida e ter uma compreensão mais aprofundada do que Jesus disse, né? De que eu venci a morte, eu acho que, no mínimo, é uma questão de inteligência se dedicar a essa condição, né? 10º mandamento: deixe-a morrer entre braços acolhedores e amigos, porque o amor dos familiares e amigos é o melhor sinal do amor do Pai que está no céu. Isso resume tudo que a gente estava falando aqui, de que tudo isso que a gente está falando sobre o direito da pessoa idosa, ela não tem base se ela não tiver um ambiente de acolhimento, amor, que tudo que eu já vi, o mais perfeito ainda é a família. Bem, gente, aqui são os 10 mandamentos de amor à pessoa idosa, redigidos na Itália por um frade Francisco carmelita, não é? Foi o que eu trouxe aqui agora para esse momento, porque a gente entrou num assunto tão doloroso, tão dramático, que é a violência contra a pessoa idosa. Eu quis trazer já uma resposta que se pode dar a isto tudo. Mauro, para a gente terminar esse bloco aqui, ainda olhando para esses 10 mandamentos também, eu pergunto para você, a gente sabe que existem muitas casas de repouso, muitos lares que fazem um trabalho exuberante com a pessoa idosa, mas o quanto e como entender a necessidade desses lares e o preço que eu preciso pagar ou aquilo que eu devo me sacrificar para manter esta pessoa comigo. Ronaldo, o princípio básico é que a família é o ambiente mais adequado, mas nem sempre aquela família oferece o melhor ambiente, o mais adequado. É muito comum que uma pessoa idosa prefira não morar com um filho, uma nora, ou morar num ambiente que ela não se sente bem, né? E prefira morar, por exemplo, num residencial. Se ela tiver condições, ótimo. Então, nós temos que ter, primeiro, a própria vontade da pessoa, isso tem que ser levado em consideração. E, segundo, a condição dessa família de cuidar daquele idoso. Nós estamos falando, às vezes, do idoso, varia muito, é que nem o próprio adulto varia os seus comportamentos, né? Tem pessoas que se cuidam, tem pessoas que não se cuidam, tem pessoas que são maravilhosas de conviver, tem pessoas extremamente difíceis, e assim é o ser humano envelhecido também. Ele não deixa de ser uma pessoa, né, que sempre foi. Melhora algumas condições, né, com o envelhecimento. Mas a premissa maior é essa, é verdadeira. Se você tiver condições de manter os laços familiares e acolher esse idoso, maravilha, ótimo. Agora, não descarte, nem tenha preconceito em ver numa instituição de longa permanência, que é hoje o termo usado. Gostei, eu não conhecia, tá? Se chama hoje, alguns falam ILPIs, né? Mas são instituições de longa permanência. A instituição de longa permanência, ela pode e deve ser uma grande solução para pessoas que não têm um laço familiar tão harmônico assim, né? Não pode manter uma pessoa também que não queira morar num ambiente familiar. A gente tem que... E que não tenha aquele ambiente familiar favorável, até correndo riscos, como a gente mencionou agora há pouco. Uma falta de água, sabe? Isso aqui eu já lembro aqui, todo mundo que está nos assistindo também, bebam água, porque a desidratação causa confusão mental para o idoso que perde mais líquido. Então, se essa pessoa tem que ficar sozinha o dia inteiro, tem que tomar remédio de manhã ao meio-dia e no final da tarde, ela esquece de tomar água, se desidrata, começa a ter confusão mental. É uma pessoa que está apta a viver no ambiente familiar nessa condição?
Não tem defeito em orientá-la, de repente, a estar numa instituição em que ela é cuidada. Intervalo, a gente volta já. Voltamos aqui na sequência do Além da Notícia da noite de hoje. É um tema encantador, é um tema reflexivo, muitas vezes dramático também, mas necessário para que a gente se prepare para este futuro que já é presente, não é? Daqui a pouco, 25% da nossa população será de pessoas idosas. E como a gente se preparar para chegar bem neste momento da vida? Eu sei que são muitas preocupações. Mauro, me ajuda aqui. Deixa eu trazer algumas frases do Papa Francisco encantadoras. O Papa Francisco tem dedicado o seu pontificado a uma defesa muito grande da pessoa idosa e pregado contra o descarte do idoso. Uma das frases dele é essa aqui: os mais velhos têm frequentemente uma sensibilidade especial para o cuidado, para a reflexão e o afeto. Os idosos são ou podem se tornar mestres da ternura. E, portanto, precisamos, neste mundo habituado à guerra, de uma verdadeira revolução da ternura. E o Papa Francisco disse que isso aqui os idosos podem trazer para nós, não é? A revolução da ternura. Que beleza isso, né? Olha, sem dúvida, eu costumo até dizer que onde passa e onde está bem uma pessoa idosa, certamente qualquer um estará bem. Se nós tivermos um restaurante que recebe bem uma pessoa idosa, ele recebe todo mundo. Se a gente tiver uma calçada em que passe um idoso, vai passar todo mundo também. Então, onde está bem um idoso, toda a população vai estar bem também. Eu posso te dar um exemplo? Você agora me provocou. Eu estive agora em janeiro em Londrina, entrei no restaurante com o meu filho, de 17 anos, e paramos ali para um almoço. O gerente era um idoso. Contador de histórias como eu nunca encontrei. Conversador como eu nunca encontrei. E eu fiz questão de ouvi-lo sempre. E eu estava comendo e ele parava e contava histórias. Porque eu tinha falado para ele que eu sou nordestino, do Piauí, brinquei que eu sou do sul do Piauí, aí ele riu. E a partir daí, ele não parava de contar suas histórias, porque também é nordestino. Mas era um senhor de um encanto, de uma atenção. E ali, eu também fiz questão de ouvi-lo o mais possível. Não é? É isso que você está falando. A tradição sempre foi uma coisa importante, né? É engraçado que nós estamos descobrindo que é importante viver mais, até porque ali, como eu já disse, tem a competência de alguém. Não é só sorte. A pessoa tem que levantar todo dia, cuidar da sua saúde, cuidar de si, né? Trabalhar, se sustentar, né? Cuidar dos seus exercícios físicos. Então, para a pessoa chegar aos 86, não é qualquer pessoa que chega nessa idade. Então, a gente tem que respeitar essa pessoa, porque, no mínimo, ela tem competência para chegar até ali, né? E a gente tem uma tendência também de respeitar determinadas tradições, né? Então, tradição do restaurante X. A gente acha o máximo ir num restaurante que tem 100 e tantos anos. Uma vinícola que já tem mais de 300 anos, né? Ou seja, por que o ser humano também não é alguém que mereça esse mesmo zelo e admiração por ter vivido mais? Valorização, né? Valorização. Sim. É uma questão cultural, a questão de ter plantado no país e no mundo que a juventude é uma imposição de condição favorável. Nem sempre é. Muitas pessoas passam a viver melhor a partir do amadurecimento e na fase idosa. Mauro, o dia 1º de outubro é o Dia Internacional da Pessoa Idosa. E o Papa Francisco criou em 2021 o Dia Mundial dos Avós. Estão intimamente ligados, não é? Ele é celebrado todo último domingo de julho, devido à proximidade com 26 de julho, que é o dia de Santana e São Joaquim, os pais de Nossa Senhora, portanto, avós de Jesus. Então, o Papa criou também isto como uma forma de privilegiar a figura dos avós idosos, não é? Você gostou também dessa iniciativa? Ela é essencial. A gente sabe, qualquer psicólogo pode dizer da importância da figura dos avós na vida de uma pessoa. Quem é que não tem uma lembrança que se teve a sorte de ter avós presentes? Quem é que não se lembra de coisas, talvez das ideias, das lembranças mais amorosas, seja da avó fazendo um bolo, de um avô contando uma história,
O avô, ele é talvez e a avó a maior capacidade de plantar numa criança alguém que no futuro também vai devolver aquela paciência, amorosidade, aquela visão diferenciada. A função dos avós, a importância dessa convivência, ela hoje é totalmente inquestionável. Se a gente for ver qualquer recomendação em razão da importância da figura do avô, da avó, na formação psicológica de uma criança, eu não vi até hoje alguém que diga que essa relação não é importante. Então, privilegiar isso, fazer lembrar, através das palavras e da lembrança do Papa, eu acho que é, no mínimo, uma condição inteligente, de respeito e de provocar a chance das pessoas serem mais felizes. Porque ter avós não é só obrigação de respeitá-los, mas é de aproveitá-los, de conviver com eles, de ter aquela convivência que não tem essa outra convivência, essa chance com outra relação. Ele não vai ter essa relação com os próprios pais, que têm aquele dever mais duro de orientar e educar, não vai ter com seus cônjuges, né? E certamente não vai ter com seus filhos. Então, a convivência do avô, que é aquele que faz o bolo, que dá uma bala a mais, né? que é mais aberto para algumas travessuras, conta a história, senta do lado do neto, ensina como fazer uma pipa, e conta como é que era no caso dele. Eu acrescento o que diz uma música do Padre Zezinho. Há quanta vez eu vi vovó rezando o terço na cadeira. Aí fala da cadeira de balanço. Não é? Transmissão da fé, transmissão de tudo aquilo que é valioso. A importância do antepassado. E virtude, né? Virtuoso também. Eu quero aproveitar esse instante, então, trazer aqui uma palavrinha do Papa Francisco para o vovô, para a vovó, para o idoso. Non importa quanti anni hai, se lavori ancora oppure no, se sei rimasto solo o hai una famiglia, se sei diventato nonna o nonno da giovane o più in là con gli anni, se sei ancora autonomo o ti hai bisogno di essere assistito, perché non esiste un'età per andare in pensione dal compito di annunciare il Vangelo, dal compito di trasmettere le tradizioni ai nipoti. In questa prospettiva vorrei dirti che c'è bisogno di te per costruire nella fraternità e nell'amicizia sociale il mondo di domani, quello in cui vivremo, noi con i nostri figli e nipoti, quando la tempesta si sarà placata. Tra i diversi pilastri che dovranno sorreggere questa nuova costruzione, ce ne sono 3 che tu, meglio di altri, puoi aiutare a collocare. 3 pilastri: i sogni, la memoria e la preghiera. E voltando depois de escutar o Papa Francisco, encantador, deixa eu trazer aqui para coisas bem reais, bem concretas agora também. Vamos tocar bem rapidamente, mas você é um especialista no assunto. Com o avançar da idade vem a preocupação financeira, não é? Surgem as preocupações e responsabilidades. Existem medidas que as pessoas idosas podem tomar para gerenciar melhor suas finanças nessa época da vida, ou pensando no futuro, num futuro mais próximo? Ronaldo, tem dois viés aí. Tem a preparação e a educação financeira para se preparar para o envelhecimento, isso é um aspecto. E tem aquela condição da pessoa que não teve educação financeira, sempre trabalhou, gastou o que tinha de proventos, e hoje ele se percebe numa condição vulnerável e dependência, né? O que eu posso dizer é que, em termos de educação financeira, nunca é tarde para se aplicar determinadas coisas. Mas é importante que a gente ajude essa pessoa idosa, porque ela não tem a cultura de fazer um orçamento bem feito, e pior ainda, ela está muito sujeita à violência ou assédio financeiro. Esse é o maior problema do idoso, não é nem ele ter pouco. O problema é tirarem dele até o que ele não tem. Ele é um alvo preferencial hoje de fraudes, não é, o idoso? Sem dúvida, sem dúvida. É que a pessoa idosa, ela tem uma relação diferenciada com as pessoas. Ela tem uma relação de estabelecer vínculos mais fáceis.
Tá? Isso é uma vantagem, porque a pessoa ela é mais acolhedora, mais aberta, amorosa, mas, ao mesmo tempo, ela está sujeita a aproximações maliciosas. E essas aproximações, e as mais danosas, que acontecem muito dentro da família, são pessoas que querem se valer da aposentadoria do idoso. Não interessa o valor. A aposentadoria é do idoso, ele que deveria adotar com aquele dinheiro que ele construiu ao longo da vida, né, aquilo que ele quisesse. Então, não é justo pedir dinheiro para a pessoa idosa, fazer com que ele faça um empréstimo consignado para resolver uma situação emergencial, mas depois quem paga a conta é ele. Né? Isso é muito duro. Deixa eu te fazer perguntas agora mais aceleradas, mais breves aqui, que eu quero aproveitar a sua presença. A prova de vida do INSS se tornou hoje um problema para a pessoa idosa? Olha, a prova de vida, ela vem, inclusive, isso pode até pesquisar no site, meu INSS, ela tem sido facilitada e estendida também o tempo para fazer essa prova de vida. Então, realmente não é para ser um problema. Inclusive, na pandemia, né, se teve algumas medidas para facilitar isso. Agora, a prova de vida, ela pode ser facilitada, sim, e pode-se ver a regra no INSS lá para ver aquela que atende, né? Não é para ser um problema hoje e a tendência é facilitar essa condição. Tá. Outro tema aqui, acessibilidade. Hoje a gente chega, vê as filas preferenciais, vê as vagas preferenciais, o idoso muito bem contemplado, não é? Mas há ainda outras necessidades que o idoso precisa ser melhor também contemplado? Olha, tudo passa por uma coisa chamada respeito, Ronaldo. Não adianta ter lá 100 vagas de idosos e as pessoas não respeitarem e colocarem seus carros lá. E a gente vê isso. Eu, como estou atuando nessa área, eu tenho um olhar mais crítico e de percepção, vejo que muita gente sem menor educação estaciona em vaga de pessoa idosa. Vejo pessoas, né, atléticas também estacionando em lugares de pessoas com deficiência também, pessoas com cadeirantes também. Então, é algo assim que, poxa, não adianta ter uma legislação que prevê 5% das vagas, né, condições também no ônibus, né, assento, se a população não tivesse essa visão. Eu estive no Uruguai, por exemplo, lá foi um ensinamento. Eu cheguei lá, não tinha fila preferencial. Lá tinha uma placa dizendo, aqui dá-se preferência a pessoas com necessidades especiais. Isso é mais legal, isso é mais bonito, não precisa de uma fila especial, que às vezes os próprios idosos não querem ir na fila especial porque o idoso é mais lento. Então, cria uma fila de 10 idosos e o idoso prefere ir na fila que não é de preferência. Então, isso são experiências que estão nos ensinando a lidar com isso. Agora, tudo passa. Temos, sim, regras. Hoje já se fala da preferência, mas o que passa nesse país é educação, respeito ao próximo. Mudança cultural. Cultural, basicamente. As novas tecnologias. A gente vê hoje o idoso também se familiarizando bastante com o WhatsApp, com os aplicativos, com o YouTube, com todas as coisas. Há algum perigo, algum risco que vocês advertem, perceberam? Olha, todos os riscos, né, que existem na internet, seja um e-mail, seja todas aquelas mensagens maliciosas, elas atingem a todos, mas o idoso ele é mais propício a isso, né? Então, todos esses golpes, né, eles estão mais sujeitos. Tanto é que o Código Penal ele coloca um agravante na pena se o crime for direcionado para a pessoa idosa. Para cartão, para fazer, por exemplo, empréstimo, muitas associações que não existem. Eu quero que o público tenha um cuidado muito grande. O aposentado, quando alguém liga e diz que é de uma associação qualquer, que quer uma procuração, porque ele tem um dinheiro para receber e que precisa de um valor X para pagar as custas do processo. Isso é um crime usual, é fácil de acontecer, né? O idoso, ele cria uma expectativa em cima daquele valor, a pessoa que fala, ele é extremamente amigável, é um vigarista, né? Alguém pode ajudar o idoso nessas questões? Isto é, um familiar ali muito atento, próximo, não é? Primeira coisa, tem dúvida, chama um familiar. O próprio idoso, ele tem dúvida, ele pedir ajuda ao familiar, não é? Olha, isso aconteceu comigo mesmo, na minha família. Meu pai teve uma ligação a essa, ele é aposentado, ligaram para ele dizendo que ele tinha um valor a receber.
e e ele mora no Rio Grande do Sul e, por coincidência, eu moro em Brasília e essa associação seria de Brasília. Né? O que eu fiz? Eu liguei para essa associação, fui atrás, não existia. São associações criadas simplesmente para lesar o idoso. Então, eles vão fazer o pedido de dinheiro, vão solicitar documentos, algumas coisas, vão recolher um valor e vão sumir. Aliás, o senhor, seu pai, é nosso telespectador, não é? Sem dúvida. E ele está agora nos vendo, eu imagino. Deve ser. Como é que é o nome dele? Rudá Freitas. Seu Rudá, muito obrigado por essa companhia que o senhor tem constantemente aqui nos feito companhia na Canção Nova. Deus lhe abençoe muito. Um abraço carinhoso. Se Deus quiser, um dia a gente pode se encontrar, não é? Mas obrigado. Ótimo. Ele é o grande incentivador. Ele, desde o início da criação da Abrax, ele falou: Mauro, segue o caminho da Canção Nova. Olha que beleza. Me diga uma outra coisa aqui. Quais os piores medos da pessoa idosa? Ou a pessoa que está envelhecendo? Eu tenho visto, Ronaldo, pelos estudos, né, e pela observação, que é o abandono, né, a solidão. Né? Claro que tem a questão da saúde, mas eu acho que o isolamento, a solidão, ela é mais dura do que a pessoa sentir que tem alguma falta de apoio maior com relação à saúde. Porque a saúde, ainda no Brasil, nós temos o SUS, mas nós não temos o SUS para a solidão. Entendeu? A pessoa que ela é isolada, sozinha, não tem companhia, não tem mais forças para buscar envolvimento social, que, aliás, essa é uma grande atividade que a igreja pode ajudar, né, trazendo essas pessoas para movimentos, missas, né, são coisas que ajudam muito, né, no envolvimento social. Isso é extremamente importante. Mas realmente o que eu vejo, o maior receio da pessoa idosa é exatamente a solidão, não ter com quem lidar, com quem tratar os seus assuntos essenciais, que é uma senha no banco, é ir no supermercado, é passar mal um dia e precisar de um apoio. São as coisas assim simples. E é por isso exatamente que eles são tão sujeitos, né, a se submeterem à aproximação de pessoas que nem sempre têm a melhor das intenções. Vamos falar de outro assunto aqui. Direção veicular, o idoso no volante. Que tipo de risco trará para a sociedade com uma população muito maior de idosos? E como lidar com essa situação também? E daqui a pouco eu vou trazer o vídeo lá dos Estados Unidos. Ronaldo, esse é um caso que eu uso até em palestras, quando as pessoas me perguntam sobre a capacidade da pessoa idosa, eu falo sobre o direito, né, e a condição de dirigir. Isso é uma coisa pessoal, né? Agora, se a pessoa tem condições, existem os exames médicos periódicos, avaliações, ele vai dirigir até onde ele tiver condições de dirigir. Nós não temos uma idade limite para as pessoas dirigirem. Mas, assim, a gente pede, né, que a pessoa tenha uma autoavaliação, né, uma condição de perceber se está tendo, por exemplo, tem idosos que podem ter uma condição de saúde. Ele está muito bem agora, mas por uma diabetes ele pode ter uma queda, né, ter uma hipoglicemia e isso pode causar um acidente. Então, ter essa condição, se auto-perguntar e perguntar para quem está próximo, o que você acha de eu continuar dirigindo, até porque o trânsito cada vez ele fica mais nervoso, né? Eu acho que é um ato de amor com relação às outras pessoas. Não há impedimento. Agora, a dificuldade que tem é um familiar dizer para o pai ou para a mãe que ela não deve mais dirigir. Aí sim, olha, aí cada história é uma história, mas dizer para a pessoa que ela não vai fazer mais tal coisa, aquilo que ela gosta e que lhe dá liberdade de ter uma mobilidade, que, né, lhe dá prazer, que lhe mantém ativo, é duro. Ainda bem que nós estamos tendo aí agora carros, né, que fazem esse trabalho, né, os aplicativos e quem sabe no futuro até carros não tripulados, né? Sim. Vou aproveitar a sua resposta, trazer agora aquele exemplo do juiz Frank Caprio, conhecido por ser o melhor juiz do mundo. Todos os dias ele ajuda pessoas que estão passando por dificuldades e ele tem uma empatia por todo tipo de gente. Veja como ele tratou o caso desse idoso que foi multado no trânsito. Victor Coella. You can sit down, sir. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge.
Mr. Carrera, you are charged with a school zone violation. Beg pardon? You are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly, and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health, and your case is dismissed. Good luck to you and God bless you. Thank you. Esse caso é para arrancar as lágrimas da gente, e eu já acompanho outros episódios que esse juiz ali julga com soluções maravilhosas, muito humanas, muito humanas. É isso, o idoso precisa disto, não é? A questão da manutenção dos laços familiares é uma obrigação nossa, como sociedade, ajudar o idoso nessa condição. E nessa condição, a mediação como solução de conflitos familiares, ela é o melhor caminho. E aqui em Brasília, por exemplo, nós temos a Central Judicial do Idoso. É uma atividade multidisciplinar que junta Ministério Público, juízes e a Defensoria Pública para tentar buscar essa harmonia. E o próprio CNJ também recomenda que onde tem idosos, a gente deve também priorizar a mediação como também a solução. Por que isso? Não estende no tempo, e um processo judicial, ele leva às vezes muito mais conflito do que solução, né? A gente percebe isso. E aí uma justiça federal, por exemplo, que está soberbada de processo, leva muitos anos. E aquela condição não sendo solucionada, não chegando a um final, ela vai só amargurando mais e perpetuando um processo, até de depressão. E no Conselho Nacional do Idoso, onde eu venho atuando, a gente fez uma recomendação ao CNJ que também fizesse uma recomendação para o judiciário ainda mais reforçada, para que onde tivesse processo com pessoas com mais de 60 anos, recomendasse chamar e tentar uma conciliação via até uma mediação. E hoje nós já temos profissionais que, inclusive, podem ser convidadas a prestar um serviço para juntar a família, ouvir cada um particularmente e buscar uma solução que talvez eles não estejam enxergando. Essa é a melhor solução. Mauro, além de iniciativas assim, e uma atenção como essa, além das políticas públicas, existem ações de âmbito privado que podem também contribuir para esse entendimento hoje do valor da pessoa idosa. E eu vi que você visitou em dezembro passado uma empresa em Crixás, Goiás, e me parece ser um projeto chamado Empresa Amiga do Idoso. O que é isto? E as empresas do Brasil inteiro podem também agir assim? Claro, a gente estava falando, por exemplo, esse caso, lá existe o Conselho Municipal do Idoso, e aí tem o Fundo do Idoso daquele município. Essa empresa, ela produz minério na região e ela destinou para esse conselho um valor bem considerável. E essa empresa, ela tem esse olhar social. E aí é uma questão de cadeia de benefício que isso pode acontecer. Ou seja, essa empresa, ela tem que pagar o imposto de qualquer maneira. Mas como fizeram o conselho local, ele doou dinheiro. Esse conselho
criou um centro-dia para as pessoas. Esse centro-dia não beneficia só o idoso. Quando um idoso está no centro-dia, que é quase, vamos assim, fazer um paralelo para as pessoas entenderem, alguns acham mal comparação, mas é uma creche para as pessoas com 60 a mais, digamos assim. Ele chega de manhã e sai de noite, tem todos os cuidados durante o dia, propiciando que aquele familiar possa trabalhar, ter as suas atividades e fique tranquilo com o cuidado do seu idoso, seu parente. Isso gera uma condição da pessoa trabalhar, produzir, ter a sua renda, ter uma saúde financeira mais adequada, isso aumenta a renda no município, ele desconta questões tributárias também que gera mais economia e o idoso está sendo bem cuidado, sendo hidratado, alimentado. E com base nisso eles ainda fizeram lá em Crixás algo muito interessante, que era um centro de reabilitação e de pilates também, onde não só os idosos estão usando, mas a comunidade também. Então, é um trabalho que, quando a gente, como eu estava falando, quando tem um olhar para o idoso, a gente beneficia toda a sociedade. É como, por exemplo, fazer um município entender que um CRAS, um CRES, que são esses centros de referência de assistência social, se ele fizer um bom trabalho e trouxer idosos com mais de 65 anos que podem ter o BPC, que é um benefício de prestação continuada, que mesmo que você não tenha recolhido o INSS, mas se tiver uma renda menor que o salário mínimo, aí tem um regramento aí que eu peço que todo mundo veja isso, né? O BPC, ele pode agregar naquele município. Se eu fizer um trabalho social de pesquisa e ver quem é que está apto a receber um BPC, seja um deficiente, né, ou uma pessoa idosa, eu estou trazendo um salário mínimo para aquele município. Se eu achar 100 pessoas naquele município, multiplica um salário mínimo vezes 100, é o que eu estou introjetando de receita para aquele município mês. E para concluir agora, Mauro, eu quero só também brevemente fazer uma leitura de outros 10 mandamentos. Os 10 mandamentos do cuidador de idoso. Não faltar ao trabalho, serás pontual e não faltarás ao trabalho, isso é importante. Não promover intrigas no ambiente de trabalho, para não causar confusão. Ter amor ao trabalho, tratar o caso assistido como teu ambiente de trabalho, ou melhor, a casa do assistido. A casa do assistido como teu ambiente de trabalho. Honrar ao trabalho. Ser discreto e causar boa impressão no ambiente de trabalho. Trabalhar em equipe. Ser educado, compreensivo, prestativo, discreto, qualidades que nunca saem de moda. Não dormir no horário de trabalho, exceto se expressamente permitido pela família. E promover uma melhor qualidade de vida ao idoso. É um bom resumo, né? Para quem cuida, para quem trata, para quem se dedica. Eu ainda diria 2 coisas aí. Deixar o celular um pouco de lado, que a gente vê muito cuidador do lado do idoso com o celular. E outra coisa, que o cuidador tenha um cuidado especial com a sua própria saúde. Que observe os seus limites, principalmente o cuidador familiar. Porque senão a condição dele adoecer junto com alguém que ele está tratando é uma condição muito normal de acontecer. Então, que observe e respeite os seus limites também. Ô Mauro, obrigado. Como é que a gente encontra a Abrax, não é? E em que casos a gente pode procurar vocês? Olha, a Abrax tem um site, www.abrax, com CS no final, de cidadãosênior.org.br, né? Ela é uma instituição que hoje representa a sociedade civil no Conselho Nacional do Idoso e aqui no Conselho do Idoso do Distrito Federal. Nós temos uma missão de fazer exatamente essas discussões e trazer à luz uma necessidade real e vinculada às políticas públicas. Mauro, foi um prazer recebê-lo, prazer conhecê-lo também. Leve meu abraço para o seu pai, tá bom? Tá bom, tá dado aqui já. E até breve, bom trabalho para vocês. Muito obrigado. E a você que esteve conosco também, foi um prazer enorme aqui ter a sua companhia. Este programa de hoje já pode ser revisto a partir de agora no Canção Nova Play. Pega lá o link, manda para quem você quiser, para quantas pessoas. Obrigado pela sua companhia. Até semana que vem, se Deus quiser, aqui no nosso Além da Notícia.